Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Olha só, vamos dar continuidade ao nosso segundo período de aulas remotas, tudo bem? E a gente vai estar no esquema aqui com uma pequena videoaula mostrando aí a apostila de vocês. Estamos falando sobre os sistemas econômicos, né, o capitalismo e o socialismo. Vamos falar um pouco sobre as diferenças entre eles. Na semana passada nós postamos alguns vídeos, né, falando um pouco sobre essa diferença, mas vamos aqui para dentro da nossa apostila para nós verificarmos onde é que a gente tem que se voltar para que a gente possa compreender de fato a diferença entre eles, tá? A primeira característica que eu tenho do sistema capitalista é essa aqui, ó, o objetivo do lucro. O meu objetivo no sistema capitalista é adquirir o lucro, tá? Então, para eu adquirir o lucro, eu preciso usar algumas ferramentas. Que ferramentas são essas? Aqui eu tenho a propriedade privada dos meios de produção. Isso significa o quê? Que os meios de produzir riqueza, os meios de produzir, se ganhar dinheiro, eles têm um dono, né? Pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo de pessoas. Quando a gente fala de propriedade privada, isso quer dizer que as pessoas dominam toda a riqueza que é gerada por uma empresa, por uma fábrica, por uma loja, tudo bem? Quando uma única pessoa é dona, né, o lucro é todo para ela. Mas se um grupo de pessoas for dono, por exemplo, de uma empresa, o lucro daquela empresa é dividida entre essas pessoas, tudo bem? Além disso, eu tenho a economia de mercado, né? A economia de mercado, ela se dá pela, pela lei da oferta e da procura, tá? O que é essa economia de mercado? Essa economia de mercado diz assim que as pessoas que dominam os meios de produção, os donos dos meios de produção, dizem o que pode ser produzido e o que não pode, tá? Eles que dizem o quanto vai ser produzido e o preço da mercadoria que eles estão vendendo. A lei da oferta e da procura, a lei da oferta e da procura, ela vai falar justamente sobre isso. A gente vai pensar agora no açaí. O açaí, agora ele está caro e está barato? Ele está caro. Por quê? Porque eu tenho pouca oferta de açaí. Estou na entre safra do açaí. Então eu tenho pouco açaí para vender e tenho muitas pessoas correndo atrás do açaí. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ficar caro, vai ficar barato? Vai ficar muito caro. E chuara, né? E fino. Porque quanto mais pessoas eu tenho procurando um produto e eu tenho pouca oferta desse produto, o preço dele tende a subir, tá? Vamos lá. Trabalho assalariado. Vocês lembram que ainda há pouco nós falamos sobre a propriedade privada dos meios de produção? O que é isso? Uma pessoa é dona de uma empresa. Só que ela vai trabalhar sozinha? Não, ela não pode trabalhar sozinha. Ela tem que contratar alguém para trabalhar para ela. Então, quando ela contrata alguém para trabalhar para ela, ela vai pagar um salário, né? Então, o trabalhador ele recebe pelo trabalho que ele desenvolve. Só que esse trabalho que ele desenvolve nem sempre condiz com o lucro que ele gera, tudo bem? Então, a diferença entre o custo da produção e o valor do produto é o lucro que o dono da empresa ganha, tudo bem? Vamos lá. Neoliberalismo. O neoliberalismo é uma doutrina econômica que, especialmente nas últimas décadas, retomou vários preceitos do liberalismo econômico. O que isso quer dizer? Bem aqui. É o Estado mínimo, ou seja, o que é o Estado mínimo? O governo ele deixa de investir, né, em áreas para desenvolvimento social. Por exemplo, quando a gente pensa em investimento em saúde, investimento em educação, investimento em providência, os teóricos do neoliberalismo, eles acham que isso não é investimento, isso é um custo, né? Então, eles demandam pela privatização, eles demandam para que as empresas fiquem na mão dos empresários e não do governo, tudo bem? Vamos lá. Organização das empresas no sistema capitalista.
Essas propriedades privadas, elas são inseridas no mercado de algumas formas. E algumas dessas formas hoje são tidas como crime, tá? Vamos lá. O monopólio. O que é o monopólio? Situação em que uma empresa fornecedora de determinado produto, aqui, ó, que controla a sua oferta e seu preço. Imagina só que um de vocês fosse dono de todas as batedeiras de açaí de Abaetetuba. Vocês teriam um monopólio. Só vocês iam vender o açaí. E vocês iam colocar o preço que vocês quisessem, porque era só vocês que vendiam. Quem quisesse comprar, ia ter que comprar de vocês, ok? Mas eu tenho também o oligopólio. Digamos que a tua família inteira vende o açaí. Não é só uma pessoa, são várias pessoas. Então esse grupo constituído por um número pequeno de empresas controla os preços do produto, tá? Deixa eu ver aqui um exemplo de oligopólio. Por exemplo, lá em Abaetetuba, os preços dos combustíveis, né? Então, é um grupo de pessoas que toma conta do combustível em Abaetetuba. Então, eles controlam os preços. Controlar o preço é uma coisa. Estabelecer o preço é outra. Estabelecer o preço é o cartel. O que é o cartel? Cartel é uma combinação de preço. No oligopólio, eu posso ter algumas empresas controlando o produto, mas assim, eu tenho uma diferença de preço, eu tenho uma diferença de oferta. Eu tenho combustíveis com preço X, combustíveis com preço Y, mas o cartel não. Imagina que todas as empresas que fossem comprar combustível tivesse o mesmo preço, entendeu? R$6, R$6, não tivesse essa variação. Então o cartel é crime, tá? O trust, não é o traste, tá? É o trust. O trust, ele é uma fusão e incorporação entre empresas que realizam a mesma atividade com o intuito de garantir o domínio no mercado, tá? Itaú Unibanco, não sei se vocês já ouviram falar. O que é o Itaú Unibanco? Eram dois bancos diferentes. Aí o Itaú comprou uma parcela do Unibanco e formaram o Itaú Unibanco. Ou seja, foi uma fusão de empresas. Foi uma fusão entre dois bancos que desenvolvem a mesma atividade. E com isso garantiram, né? Garantiram aí até então o maior banco privado do Brasil, o Itaú. Se bem que o Santander está quase chegando lá, tá? Então vamos lá. O holding. O que é o holding? O holding é uma empresa que detém o controle das atividades de outras empresas que atuam em diferentes ramos. As holdings são grandes corporações que podem produzir desde canetas e aparelhos eletroeletrônicos até carros e aviões. É como se fosse uma empresa maior que tomasse conta de outras empresas. Por exemplo, eu tenho uma empresa pequena que está subjugada pela essa empresa grande. E essa empresa grande, ela está em vários segmentos da sociedade. Tudo bem? Isso é um holding. Vamos lá para o socialismo agora. O socialismo é o oposto, é o inverso do capitalismo, né? Vamos lá. Socialismo. Doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e a distribuição mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Se eu tenho a propriedade privada no capitalismo, eu tenho o socialismo como uma sociedade sem classes, entendeu? Eu não tenho essa classe A, classe B, classe C. E quais são essas características do socialismo? Vamos lá. A estatização. O que é a estatização? Todas as empresas pertencem ao Estado. Imagina que o Estado brasileiro fosse dono de todas as empresas e o lucro fosse dividido entre todos os trabalhadores. Eu tenho a economia de mercado. Eu tenho a economia de mercado no capitalismo e tenho a economia planificada no socialismo. Economia planificada é o quê? As atividades econômicas devem seguir a planificação idealizada e executada pelo Estado.
que decide o que e como produzir. Tudo bem? O que e como produzir. O socialismo ele busca o pleno emprego. O que é o pleno emprego? Busca executar várias funções e diminuir as desigualdades sociais. O Estado cria um imenso quadro de funcionários garantindo emprego a todos. Só que isso nem sempre é uma saída, tá, gente? A gente vê o caso da Venezuela, em que a maioria das pessoas trabalham para o Estado e mesmo assim se encontra em crise. E a relação social. O objetivo qual é? É eliminar as diferenças sociais, gerando uma maior distribuição de renda. Tá? Se eu tenho a busca pelo lucro no capitalismo, eu tenho uma relação social tentando distribuir essa renda entre a população do regime socialista. Ok, pessoal? Vamos lá. Até mais.